Fala pessoal, quem fala é o Thales, seu amigo escritor, e hoje nós vamos falar sobre como superar o medo de fracassar como escritor. E é um tema gigante, né? Não só pelo número de palavras, mas também eu poderia ficar aqui falando 1 milhão de coisas, mas assim, como superar o medo de fracassar? É como se já estivesse afirmando, né? Eu sou um fracasso, eu vou fracassar. E isso me faz lembrar também é, da, dos meus anos passados, né? Da ideia que a gente tem. A gente é colocado muito contra a parede, principalmente na época do Enem, naquela época do segundo grau, que assim, pelo menos foi pra mim, foi assim, tá? Ninguém me perguntava assim, até me perguntava, mas era uma coisa esporádica. Mas quando você entra no Enem, as pessoas te perguntam o que você quer fazer da sua vida de 5 em 5 segundos, sabe? Eu tava até falando sobre isso com um amigo meu, que, cara, tipo assim, aí você pergunta pra uma pessoa de, não sei, de 16 anos, 17 anos, o que ela quer fazer para a vida inteira. A sensação que eu tinha era essa, sabe? De o que você quer fazer para sua vida inteira e você tem que assinar como se fosse um, um, sabe, um contrato eterno, sabe? Um contrato vitalício de que você quer ser um exemplo médico para a vida inteira e é isso e acabou e não tem mais volta. E aí, sinceramente, naquela época para mim eu entrei em pânico, embora eu soubesse o que eu ia fazer. Eu já gostava de química e eu decidi fazer química de fato, me formei e tal. Só que assim, a escola, ela dá a sensação pra gente de que só existe um caminho. Eu não estou falando do estudo em si, o estudar é importante. Eu amo estudar hoje em dia, tanto que hoje em dia eu ainda estudo, eu estudo japonês, eu estudo redação, né, para continuar escrevendo meus livros e trabalhando como redator, ganhando dinheirinho e tal. Mas eu estou falando do fato de que é como se eles colocam para você a sua decisão ali como um caminho sem volta. Era a sensação que eu tinha vendo reportagens na TV, os discursos dos professores. Eu me formei, e depois que eu me formei acabei não conseguindo emprego na área, eu me vi um fracasso. Eu me vi assim, falei, não, a minha vida acabou, não tem mais para onde eu ir, não tem mais o que eu possa fazer. Porque eu percebi isso, eu acho que recentemente. É, existe meio que uma ruptura entre o seu 1 ano de idade e os seus 29 e dos 30 para frente. Porque quando você é criança, adolescente, que seja, você tem todo um ritual. Você não escolhe, você não tem poder de escolha. Então você vai para a escola, 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 escola. E aí o poder de escolha que você tem é brincar e a vida vai seguindo, mas não determinou aquilo para você. É uma questão quase que quase não, é compulsória, né? O estudo no Brasil é compulsório. Eu acho que mais do que ser compulsório, porque antes que alguém me cancele falando que eu estou falando que não é legal estudar, na verdade eu adoro estudar, mas eu acho que o estudo não tem que ser compulsório. Eu acho que é, o governo ele devia incentivar as crianças a entenderem que a paixão pela vida é algo maravilhoso. Porque o estudo nada mais é do que isso. Tem gente que fala assim, matemática, que saco, química, que saco. E por que eu gostava tanto de química? Porque eu conseguia entender o funcionamento do universo a partir daquilo. Entendeu? Eu já tinha essa visão quando era adolescente. E foi por isso que eu fui fazer química. Então, assim, o estudo ele proporciona isso pra gente. A gente entende o funcionamento do universo, do mundo que rodeia a gente. Isso é lindo. Se as crianças tiverem essa visão, se a gente jogar isso para elas, que elas entenderem isso, aí você pode ter certeza que não vai ter evasão escolar, entendeu? Tem até professores que falam, né? Você tem que
ensinar com música, ensinar dançando. Por quê? Porque você mostra que, por exemplo, a matemática não é só a matemática, entendeu? Que o português não é só o português, que tem ali uma questão de compreender o mundo à sua volta. Já falei isso 30 vezes, né? Mas eu vou falar de novo. Compreender o mundo à sua volta. Essa é para isso que a gente vai na escola. Só que não falam isso pra gente. Só falam assim, estuda, 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 estuda. E vão jogando a gente assim, sabe? Sem dar pra gente um motivo do porquê a gente está fazendo aquilo. Aí a gente se acorda com, não sei, com 18 anos indo para a faculdade, e se algo dá errado, a gente fala, nossa, mas as pessoas falaram que a vida era aquilo lá. Eu não consegui aquilo lá, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Foi aí que eu entendi o seguinte, a vida de um ano de idade para os 18, para os 17 mais ou menos, não é você que decide, são seus pais, são os vizinhos, são, não sei, os professores, as suas tias, que seja. Quando você faz 18 anos, vamos colocar 18 anos porque, né, tecnicamente as pessoas dizem que você já está emancipado com 18. É uma total mentira, mas dizem que você já é livre com 18. Claro que não, porque com 18 ainda você vai fazer faculdade e tudo mais, mas enfim, vamos acreditar na ilusão, né? Vamos fingir que a gente acredita. Então aí com 18 você começa a trilhar o seu próprio caminho. Eu acho que até, por exemplo, com 30 você já consegue ter uma visão melhor disso. Porque dali pra frente, no caso, né, é o meu caso, né, que eu já estou com 29, você começa a entender que agora a vida não é o outro que fala o que você deve fazer. Eu acho que abre-se um mundo de possibilidades. Você agora pode fazer qualquer coisa. E acho que é, eu não falaria isso uns anos atrás, mas a melhor coisa que me aconteceu na minha vida foi eu ter não conseguido é, colocar para frente essa questão da carreira de química, porque me mostrou que eu até escrevi uma postagem sobre isso, não sei se ainda se já saiu no Instagram, que o ser humano ele é um potencial infinito. A gente pode fazer o que a gente quiser e até nada se a gente quiser. Se a gente quiser ficar sentado sem fazer nada, a gente pode ficar sem fazer nada. Vão haver consequências, óbvio. Por exemplo, se você mora sozinho, você não pagar a conta, você não lavar uma louça, não varrer um chão, a casa vai ficar toda suja e você vai ter sua casa, a água cortada, a luz cortada, você não vai conseguir mais viver, você vai ser despejado. Existem, óbvio, existem consequências. Mas o que eu estou querendo dizer é que você tem poder de escolha, entendeu? Então, assim, se você tem todas as possibilidades na sua mão, você pode fazer aquilo que você quiser. Então, assim, essa coisa de fracasso, como está aqui no título do vídeo, como superar o medo do fracasso. É simples superar o medo do fracasso. É entendendo que não existe fracasso. Não existe fracasso. Por exemplo, eu sou formado em Química, eu não consegui me, me me ancorar nessa profissão, digamos assim. E aí eu descobri a escrita e agora eu comecei a trabalhar com escrita. Então, assim, e mesmo que eu não trabalhasse com nada, a gente tem que entender o seguinte: você que está me ouvindo agora, você gosta de escrita, obviamente, senão você não estaria aqui. Gostar de escrita é o momento de agora. A gente não sabe se você vai gostar de escrita daqui a, não sei, 2, 3 anos, entendeu? Como tiveram épocas da minha vida que eu dei uma parada, tive que excluir um blog que eu tinha e parei de escrever porque eu estava no técnico em química, porque tinha muito trabalho, muito relatório para entregar, enfim. Então a vida é feita de fases, então a gente tem que aceitar isso. Entender que a vida é feita de fases e que você é um ser humano aberto a todas as possibilidades que esse mundo oferece, vai fazer você entender que o fracasso não existe, entendeu? Que não deu certo ali,
pode dar que hoje você gosta muito de escrita, mas pode ser que amanhã você goste de tocar um violino, porque, por exemplo, teve uma época da minha vida que eu era doido para tocar violino, que eu queria muito, 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 só que era caro, e aí quando eu consegui comprar o violino, eu já não queria mais. Eu até achei estranho, falei, nossa, mas eu preciso tocar o violino agora, porque assim, antes eu gostava, agora eu tenho condições de comprar o violino. Será que vale a pena eu comprar o violino e tocar mesmo assim? Não, por quê? Porque aquela fase já tinha passado. E eu fiquei super mal, mas hoje eu entendo, tá tudo bem, sabe? É aquela frase de coach que todo mundo zoa, tá tudo bem, mas tá tudo bem de verdade, porque eu gostava de violino e não gosto mais. Se eu não gosto, vou fazer outra coisa. Você escreve livros, ou você quer aprender a escrever um livro. Você luta, escreve, tal. Não deu certo? Você vai para outra área, como eu fiz. Vai ser redator. Não deu certo? Você decide, ou você trabalha com outra coisa para sustentar a sua escrita, ou você desiste da escrita e vai fazer outra coisa. E entender que a vida não é uma via de mão única, entendeu? Existem diversas opções para você escolher e com certeza vai ter uma que você vai se interessar. Porque eu achava antes que eu não ia gostar de nada, assim, além de química. E hoje eu percebo que eu amo escrever, mas que, por exemplo, eu gosto também de tarô, eu gosto mais de quê? Dos desenhos japoneses. Então, assim, por gostar de desenhos japoneses, eu já pensei em trabalhar como tradutor, porque eu faço curso de japonês. Então, assim, gente, a vida ela é uma incógnita. Você nunca sabe o que vai vir adiante. Então, reconhecer a incógnita que está à sua frente, reconhecer que esse mundo ele é feito de incertezas, vai fazer você deixar para lá o fracasso, entendeu? Porque assim, não existe fracasso, porque assim, como eu vou dizer, que você diz assim, eu tenho medo de fracassar, beleza. Mas eu acho que esse jogo chamado vida, ele só acaba quando a gente morre. E quando a gente morre, a gente já foi, a gente não vai estar mais aqui. Então que fracasso é esse? Entendeu? Eu acho que a maior vitória que tem na vida é a gente ter vivido intensamente. Essa é a razão do nosso viver. Entendeu? Você lutou, foi atrás, se esforçou, fez tudo que era preciso. Então você não tem que se arrepender. Você não é um fracassado, entendeu? Eu acho que essa palavra ela é muito pesada e muito séria, porque ela por muitos anos ela fez acreditar que eu era assim fracassado, entendeu? Porque fulano tem uma casa de 2 andares, eu tenho só uma de um. Porque fulano tem um namorado, eu não tenho. Porque fulano tem isso, eu não tenho. Gente, vamos olhar para os nossos próprios umbigos e aproveitar a nossa vida, ser feliz com o que a gente tem, entendeu? Fazendo isso, nenhum fracasso vai bater a sua porta, tá? É isso, é isso. Esse é o recado que eu tinha. É uma questão que dá para fazer um vídeo de, sei lá, de 1 hora. A verdade é essa. Mas eu preferi resumir, porque acho que já está em 14 minutos aqui. E eu espero que vocês fiquem bem. Um forte abraço e até a próxima.